Ao longo dos anos eu já vi diversas pessoas mudarem de área profissional e passarem a trabalhar com programação ou algum outro setor da tecnologia. Isso pelos comentários aqui do canal ou até mesmo no meu ciclo pessoal de convivência. E eu tô falando de pessoas de 30 e poucos anos, até mesmo ali em torno dos 40, fazer essa mudança de carreira. E eu ainda vejo muitas pessoas se perguntando se devem fazer isso, se vale a pena transicionar a carreira para a área da programação agora, essa altura do campeonato em 2026, que nós tivemos muitas mudanças, né, ao longo desses últimos anos na programação, principalmente com a inclusão da IA e tudo mais. Será que compensa? Então nesse vídeo eu quero falar justamente sobre isso, transição de carreira para a área da programação, e se você planeja fazer isso, como que você deve fazer da melhor maneira possível, o que você precisa cuidar, qual que é o caminho ideal para você entrar para a área da programação, independente da sua idade, né, do seu momento aí na sua vida. E a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe uma linha emocional, porque todos nós somos humanos. Então é muito comum você ter um medo de começar algo novo, algo do zero, ainda mais se você tá no que o pessoal diz ser uma idade mais avançada, como 30 e poucos anos, 40 e poucos, né? E essa questão da idade avançada é o que falam, mas não quer dizer que você não pode trocar de área, ou até mesmo ir para a área da tecnologia, especificamente falando, com 30 e poucos anos, por exemplo. E outra coisa interessante a se pensar é que hoje em dia, diferente da maneira como eu comecei a estudar programação, hoje em dia é muito mais tranquilo, tem muito mais materiais, tem muito mais cursos, e a própria inteligência artificial pode te ajudar a aprender como programar, né? Porque depois ainda, quando você de fato souber programar, você ainda vai utilizar ferramentas de IA que vão facilitar no seu trabalho. Então foi até mais tranquilo de você entrar nesse mercado em relação à barreira do estudo. Mas eu sei que existem outras questões humanas também, por exemplo, a vergonha de talvez você começar em uma equipe, em um time, que você é o júnior e o seu líder é um cara muito mais novo do que você. Isso pode ser um pouco frustrante, mas poxa, isso é normal, é uma barreira que você mesmo vai criar aí na sua mente, né? Então tem que entender que faz parte do processo. E também outra coisa que eu vejo que pode ser uma situação complicada é que normalmente, ainda mais se a gente está falando de idades de 30 a mais, né? Que a pessoa vai ter ali a sua família, já vai ter suas contas para pagar, então não vai ter tempo apenas para estudar, né? Agora eu só vou estudar. Não, você tem que prover para sua família recursos, né? E aí também estudar, né? Se você quiser mudar de carreira. Mas aí, se a gente olhar para o outro lado, tem o que ninguém fala. Que em primeiro lugar é que uma transição de carreira, independente para qual área for, ela não precisa ser brusca, ela pode ser gradual, ou seja, você pode ir fazendo aos poucos. Eu, por exemplo, fiz uma transição de carreira, claro, eu era bem mais novo, eu tinha 20 e pouquinhos anos ali, mas eu sou formado em administração, não sou formado na área da tecnologia, já falei essa história algumas vezes aqui no canal, e nesse caso eu trabalhava numa empresa que eu ficava meio que 12 horas dedicado a ela, né, desde quando eu entrava no ônibus até eu voltar para casa. Só que eu fui estudando aos poucos programação, e aí quando eu já sabia o suficiente, eu consegui uns freelas, isso trabalhando com o meu emprego, né, integral. E aí quando eu vi que eu conseguia de fato ganhar dinheiro com aquilo, eu saí do meu antigo emprego e passei a focar, montei meu próprio negócio como programador autônomo. Então vai muito de você se planejar para fazer essa troca de maneira gradual. Outra coisa que ninguém fala é que a sua experiência anterior ela não vai pro lixo, porque querendo ou não, você tem anos de experiência em uma determinada área e isso vai te dar uma visão de mundo maior. Pode ser, sei lá, do RH, do financeiro, se você trabalhou com vendas, na área da saúde, o que for vai trazer como uma bagagem de conhecimento para que você possa utilizar aí como desenvolvedor, porque o desenvolvedor ele tem que ter uma visão maior das coisas, né? Principalmente se ele quer criar ali um sistema novo, né? Enfim. E ainda, outra coisa é que quando você vai iniciar nesse mercado, você não precisa se tornar um desenvolvedor 10x, aquele que produz bastante, que é o melhor em tudo. Não, o seu foco vai ser conseguir um emprego, né? No primeiro momento aí, depois você vai evoluindo. Mas aí vem a questão da prática real, e aqui vai muito da realidade de cada um, ou seja, quanto tempo você vai ter para se dedicar por dia. Você está disposto a, por exemplo, chegar do seu trabalho e estudar um pouco mais para aprender, para de fato depois trocar de área? E qual área da programação combina mais com você? Porque hoje em dia a gente tem muitas áreas, tem muitas tecnologias, muita coisa
coisa para você aprender, né? Então, dê uma pesquisada para entender o que vai fazer mais sentido para sua realidade. E também você vai ter que entender ali qual que é a melhor maneira de você montar um portfólio, no sentido de que, será que eu devo parar de estudar e agora montar um portfólio? Será que eu já sei o suficiente, né? Por exemplo, muitos cursos que tem hoje em dia, você mesmo consegue aprender com projetos práticos. Então, isso aí já meio que já vai montando um portfólio ao mesmo tempo. Inclusive, eu recomendo vários desses cursos aqui no canal, fiz review de vários deles. Recomendo que você dê uma olhada aqui para ver algum melhor para você aí, caso você queira começar a estudar programação do zero ou já sabe nível básico. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo algumas indicações desses cursos. Todos eles eu já fiz review aqui no canal, beleza? E ainda a gente tem que pensar na decisão honesta de que talvez não seja para você, ou talvez sim, né? Isso aí a gente não sabe, porque programação não é para todo mundo e tá tudo bem. Então, será que você vai conseguir trabalhar com isso? Será que você não tá pensando só, eu quero ter a liberdade, poder trabalhar em casa, eu quero, enfim, né, ter essas vantagens que um programador possa ter, mas será que você vai gostar de executar o trabalho, né, de trabalhar de fato com códigos, programação, né, com ferramentas ali de IA? Então, coloca na balança o quanto isso é importante, o quanto isso pode ser, de repente, uma vocação para você, e em contraparte, será que isso aí não é só você querendo sair do seu antigo emprego, que você tá de saco cheio? E ainda, claro, tem também algumas alternativas que ficam meio no meio ali, que não é exatamente programação, mas de repente você trabalhar com dados, com automações, ou até mesmo no code. Mas então, qual é o caminho mais inteligente para você começar? E não existe uma resposta exata, porque isso vai muito de acordo com o perfil de cada pessoa, qual que é o momento que você está aí na sua vida, mas o básico que você precisa fazer é aprender os conceitos iniciais ali da programação, aquela linguagem básica. Isso aí você vai ter que aprender. Não pensa que programação é só dar comandos para uma inteligência artificial sem você saber o que está fazendo. Isso está errado. Se você pensar assim, você não vai ser contratado. Então, aprenda o básico, comece ali fazendo projetos pequenos, com os conceitos iniciais mesmo, né? E aí, depois que você tem esses projetos, você vai lá e faz o seu portfólio. Aí, a partir daí, você consegue divulgar o seu trabalho para conseguir suas primeiras entrevistas de emprego, ou até mesmo seus primeiros freelas, né, como autônomo. E aqui entra também essa questão dos cursos de programação. Olha, tem muito material gratuito aqui no YouTube, inclusive eu recomendo muita coisa aí. Se você pesquisar, você vai encontrar muito conteúdo legal, né, para você aprender. Mas se você tem como pagar por um curso ali, que é um aprendizado mais organizado, com módulos estruturados e, obviamente, projetos práticos, aí tem essa questão dos cursos. Tem muitos cursos aí de programação, né, diferentes cursos, inclusive os que eu recomendo, que estão aqui embaixo na descrição. Então, vai de você, né, o quanto que você quer ter essa rapidez para se inserir no mercado. Mas eu sempre lembro, né, você também pode estudar por conta, tem como fazer isso também. Mas a maior dica, querendo ou não, é uma dica para você olhar para dentro de você mesmo e assim, ver se você vai querer isso e, se for o caso, não ter medo de questão de idade, de aprender alguma coisa do zero, né, ver o quanto você está disposto a encarar isso com base na situação atual da sua vida. Mas é isso aí, pessoal, é o que eu tenho visto, como eu falei, é muitas pessoas transicionando para programação. Até hoje em dia a gente vê aí, e o pessoal até um pouco mais velho, começando como júnior, crescendo nas empresas. Não adianta tudo ter um começo, ou até mesmo nesse caso um recomeço, e é isso que eu trago aqui para você, né? Se você realmente tá afim de ir para esse mercado, vai lá, tem espaço para todo mundo. Hoje em dia acho que ficou muito mais fácil de você aprender, só que, como sempre, né, vai da sua dedicação para de fato se inserir no mercado e criar aí a sua carreira na programação. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um like, um comentário, ou até mesmo se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, para acompanhar os próximos vídeos. Por hoje é isso, nos vemos no próximo. Até mais!